Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Agora vamos ver área de figuras planas. Como calcular a área de polígonos. Quadrado, triângulo, retângulo, círculo e assim por diante. Então nós temos a primeira figura aqui, que é um quadrado. Quadrado de lado 7. Isso quer dizer que quando é quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Se aqui é 7, aqui, aqui e aqui vai valer 7 também. E para cada figura, nós temos uma fórmula para resolver ou para calcular a área. A do quadrado é lado ao quadrado. Então eu vou fazer o lado do quadrado mede 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Se a unidade de medida é metros, então a área vai ser metros quadrados. Sempre que for área, vai ter um expoente em cima da unidade medida, tá? Esta é a área deste quadrado. Quando for um retângulo, que mede 12 de comprimento, 10 de altura, também temos uma fórmula. A fórmula do retângulo é a área igual a base vezes altura, que também pode ser comprimento vezes largura, que é o lado maior vezes o lado menor. Então, neste caso, eu vou fazer o lado maior vezes o menor. Se eu fosse inverter, também está certo. O menor vezes o maior. Então, é 10 vezes o 12, ou 12 vezes 10, que vai dar 120. Aqui está em centímetros. E como é área, fica centímetros quadrados. Então, a área deste retângulo é 120 centímetros quadrados. Quando for um triângulo, para mim calcular a área deste triângulo, e nesse triângulo aparecer a minha altura, quando eu souber a altura do triângulo, que é do ponto mais baixo até o ponto mais alto, base vezes altura e divide por 2. O símbolo é B vezes H por 2. O B é base. Base é sempre a parte de baixo. O H é altura, que é do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Nesse caso, 20. E divide por 2. Então, a área vai ser base, 15, vezes a altura, 20, e dividimos por 2. 15 vezes 20 dá 300, divide por 2, 150. Como está em metros, então vai ficar metros quadrados a minha área. Então, sempre que tiver um triângulo e eu souber a altura, eu uso esta fórmula aqui. E quando for um triângulo que eu não souber a altura e tivermos os 3 lados do mesmo tamanho, ele chama triângulo equilátero. Aí a gente usa uma outra fórmula para calcular ele. Quando nós temos a altura, usa esta. E quando nós não temos a altura, a gente vai usar uma outra fórmula. Quando não soubermos a altura e tiver 3 lados iguais, usamos esta fórmula aqui. Área igual a L, que é o lado, ao quadrado, raiz de 3, divide por 4. Então, vai ficar área igual. O lado é quanto mede cada lado? 6. Mas eu só posso usar essa fórmula aqui quando os 3 lados têm o mesmo tamanho. Então, é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Entre o 6 e a raiz, temos um vezes. Para resolver isto, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, raiz de 3 sobre 4. O 36 eu posso dividir por 4, que dá 9, e raiz de 3. Quem quiser multiplicar 9 vezes a raiz de 3,
que a raiz de 3 é 1,7 vezes o 9, vai dar em torno de 13, 14. E eu vou deixar assim, 9 raiz de 3 metros quadrados, porque é a área. No círculo, um círculo de uma extremidade até a outra, esta linha aqui, chama-se diâmetro. E do meio até uma extremidade qualquer, chama-se raio. Ou seja, se o diâmetro mede 10, o raio vai ser a metade, que é 5. Automaticamente, isso é o contrário também. Quando eu tiver o tamanho do raio e for, um exemplo, se for 20 o raio, o diâmetro é o dobro, 40. Então, sempre o raio vai ser a metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio. Nesse caso, o diâmetro vai ser 10 metros, o raio é 5 metros. Para calcular a área do círculo, também temos uma fórmula. Πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser a área igual ao π. Podemos deixar π ou colocar o número. O raio vai ser 5. 5 ao quadrado. Só troquei o r pelo raio, 5. Resolvendo assim, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25 π metros quadrados. Ou também poderia fazer o seguinte: o π sempre vai valer 3,1415. Se o π vale 3,1415, podemos também trocar o π por esse valor. Geralmente usamos só 3,14. Quem quiser usar exato o valor do π também pode. Então, ou a área vai ser, no lugar do π, eu vou colocar 3,14 vezes o raio, que é 5, ao quadrado. A forma de fazer não muda. Primeiro resolve a potência, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 25 vezes 3,14 dá 78,5. Aproximadamente, né? Porque eu usei somente 3,14. Quem usar todo o π vai dar o número exato aqui, tá? 78,5 metros quadrados. Então, pode ser usado deixado o π ou trocado por 3,14. Mais 3 figuras para calcular. Esta aqui é um losango. Para mim calcular a área do losango, eu tenho que saber quanto mede as suas diagonais. Então, no exemplo aqui, nós temos que uma diagonal, a maior aqui mede 8 e a outra menor mede 6. Então, diagonal 8 e 6. Também temos uma fórmula. Área igual diagonal maior vezes a menor e dividimos por 2. Isso vai ficar a área igual. A diagonal maior é 8 vezes a menor, que é 6, sobre 2. Se eu inverter e colocar o 6 na frente, não muda nada, a resposta fica a mesma. 8 vezes 6 é 48, 48 divide por 2, 24 centímetros quadrados. Sempre que for centímetro, a resposta da área fica centímetros quadrados. Num trapézio, também temos fórmula. A área igual a base maior mais base menor vezes a sua altura e dividimos por 2. Base maior é o Bzão, que é o lado maior. O Bzinho, o B pequeno, é a base menor. Tem o lado grande, lado pequeno. O B grande e B pequeno. Vezes a altura, que é do ponto mais alto até o ponto mais baixo, e divide por 2.
Então, a nossa área aqui vai ser 200, que é a base maior, mais a base menor, que é 150. Coloca-se entre parênteses para somar primeiro. Aí multiplicamos pela altura, que é 80. A altura, então, é 80. E dividimos por 2. Primeiro soma aqui, 200 mais 150, são 350, vezes 80 e dividimos por 2. 350 vezes 80 dá 28.000. Divide por 2, isso dá 14.000. Isso está em metros, então é metros quadrados. 14.000 metros quadrados. Numa outra figura que tem 6 lados, chama-se hexágono. O hexágono, para mim calcular a área dele, eu tenho que saber somente quanto mede um lado. Digamos que um lado mede 3, aqui mede 3. Aí todos os lados têm o mesmo tamanho. Também tem fórmula. A área igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Esta é a fórmula para calcular a área de um hexágono. Então, isso vai ficar a área igual. O lado é quanto mede o nosso lado. 3 ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 6 sobre 4. Só trocamos o L pelo lado, 3. Resolvendo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Já posso multiplicar por 6 também. 9 vezes 6, 54. Raiz de 3 sobre 4. Eu fiz 3 ao quadrado, 9 vezes 6, 54. 54 quartos, dá para dividir? Não, não dá. Então, dá para simplificar. A metade de 54 é 27. A metade de 4, 2. Isso fica a raiz de 13 ainda. 27 meios não dá para dividir e não dá para simplificar. Vezes raiz de 3. Então, ou eu deixo assim, ou resolve. Posso deixar assim, tá? Isso é... Se aqui está centímetros, a resposta vai estar em centímetros quadrados. Se eu não quiser deixar assim, eu faço 27 vezes raiz de 3, divido por 2, e isso vai dar 23,38 aproximadamente centímetros quadrados por área. Então, para cada figura, a gente tem uma fórmula para calcular as áreas. E sempre na resposta é a unidade medida ao quadrado. Se gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal.